Nesse vídeo, pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre prescrição tributária. Sei que é um assunto importante para vários empresários que possuem débitos tributários com o fisco. Então vamos lá falar desse assunto? A prescrição tributária e a prescrição intercorrente tributária são conceitos essenciais dentro do direito tributário, sendo de extrema importância que os empresários os conheçam para traçar suas estratégias empresariais em caso de incapacidade financeira de pagamento de tributos. O conceito de prescrição tributária, para aqueles que não sabem, refere-se ao prazo durante o qual o fisco pode cobrar o pagamento dos tributos devidos pelo contribuinte, no caso, devido pela empresa. Uma vez passado esse prazo, a pretensão do fisco para cobrar esses tributos expira, preclui, ou seja, prescreve. Ele não pode mais cobrar esses tributos. No caso de tributos declarados e não pagos pela empresa, o prazo que o fisco tem para ingressar com a execução fiscal para cobrar esses mencionados débitos tributários é de 5 anos, contados da data do vencimento do tributo ou da data da entrega da declaração pelo contribuinte, a que for posterior, segundo o entendimento mais atual do STJ sobre esse assunto. Como exemplo, vamos lá para facilitar para vocês. Se uma empresa optante pelo Simples Nacional declara o Simples Nacional e não paga no dia 20 de fevereiro de 2023, o fisco tem então até 20 de fevereiro de 2028 para executar o contribuinte, a empresa, para cobrá-lo. Já, pessoal, a prescrição intercorrente é uma modalidade de prescrição que ocorre no decorrer de um processo já iniciado. No caso de débitos tributários, a prescrição intercorrente ocorre quando, já tendo sido iniciada a execução fiscal, o fisco fica inerte durante certo período, interrompendo suas ações para cobrar aquele crédito tributário. Ele está parado, está inerte. De acordo com a Lei de Execução Fiscal, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida após a paralisação da execução fiscal por mais ou menos 6 anos, mais que 6 anos. Em outras palavras, o contribuinte que não for citado ou não for encontrado bens para penhorar no prazo superior a 6 anos após o ajuizamento da execução fiscal pelo fisco, poderá requerer, então, a prescrição intercorrente, a prescrição do débito tributário. A respeito desse assunto, pessoal, uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal é muito importante para conhecer um pouquinho mais sobre prescrição intercorrente, pois o Supremo decidiu que, de acordo com o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, o juiz deve suspender a execução fiscal quando o devedor não é localizado ou quando não são encontrados bens dele para penhorar. Nesse caso, então, nesse período, não ocorre o prazo prescricional. Decorrido 1 ano do processo nessa situação, o processo, então, será arquivado. Ou seja, não foi citado, não encontrou bem, o processo fica 1 ano parado, sem correr prescrição, depois ele é arquivado. Então, a partir desse limite, correndo 5 anos, pode reconhecer, então, o juiz pode reconhecer de ofício a prescrição intercorrente, ok? Você pode provocar o juiz a reconhecer ou o juiz pode reconhecer de ofício segundo o Supremo Tribunal Federal. Como se percebe, é 1 ano de arquivamento mais 5 anos de prescrição para reconhecer a prescrição intercorrente. Importante ressaltar, pessoal, que o parcelamento tributário interrompe o prazo prescricional. Ou seja, se o contribuinte, a sua empresa, durante o período que está correndo a prescrição, vai lá e parcela o débito tributário, começa a correr do zero esse prazo prescricional de 5 anos. Então você precisa ficar muito atento a essa questão, porque para ver a viabilidade de parcelamento ou não. Eu vejo muitas empresas parcelando e depois não dando conta de pagar os débitos tributários. Então, pessoal, sobre prescrição, essas informações que eu gostaria de deixar para vocês. Se você quer saber mais sobre prescrição, se a sua empresa tem débitos tributários, sugiro entrar em contato com a equipe de tributarista do Grupo Seatos. Eles são especialistas na gestão de débitos tributários de empresas.